Hoje no nosso Magazine Economias recebemos em estúdio o economista, académico e autor do livro A Economia Portuguesa, Formas de Economia Política numa periferia persistente, 1960-2017, edições Almedina. José Reis, antigo diretor da FEUC, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que está em Paris, e veio aqui em estúdio apresentar-nos este livro. Muito boa tarde. Boa tarde, muito A, ob- obrigado. a obra resume partes da história económica recente de Portugal e o que lhe perguntei, o que é que aconteceu na economia portuguesa nos últimos 50 anos? Aconteceu muita coisa, felizmente, e aconteceram muitas mudanças, sendo que houve também muitas continuidades. Qual é a principal continuidade? A economia portuguesa é uma periferia no quadro europeu. O que é que isto quer dizer? Periferia aqui não quer significar uma categoria geográfica, embora geograficamente também sejamos uma periferia, mas quer dizer que é uma economia e é uma sociedade onde há desequilíbrios fortes, onde há formas de dependência também fortes e que, portanto, na base desses desequilíbrios e dessas dependências, a sociedade portuguesa estabelece relações que são relações desiguais com outras economias, neste caso as economias centrais. Esta é uma das continuidades da economia portuguesa. Mas aconteceram grandes mudanças. Como bem sabemos, aconteceu a mudança da democracia, que é absolutamente essencial neste quadro, sendo que é particularmente significativa porque ocorre, como todos sabemos, em 1974 e desencadeia, porventura, um modelo de desenvolvimento e de crescimento que é, em todos os aspectos, incluindo os económicos, totalmente contrastante com o anterior. Porquê? Porque no anterior, nos anos 60, a economia cresceu muito. Do ponto de vista do crescimento do PIB, da riqueza, cresceu muito, de tal forma que há alguns historiadores que não hesitam em dizer que aquilo foi o nosso período de ouro. Portugal era um dos dragões ou um dos tigres da Europa, do ponto de vista de crescimento, esquecendo-se de uma coisa. É que Portugal, nessa década, e com esse crescimento todo, não criou um posto de trabalho a mais do que já tinha. Isto, obviamente, é uma imagem, não é zero absoluto, mas praticamente o emprego, o nível de emprego com que chegamos a 1974, à Revolução, é igual ao que existia em 1960. E então nós compreendemos bem o que é uma economia que cresce muito, mas não cria nada para as pessoas, de tal forma que elas imigram. E, portanto, deu-se essa primeira grande mudança, que é da democracia, mas que é, sobretudo, de uma economia que vai, afinal, estruturar-se internamente, com acesso das pessoas a bens e serviços e, sobretudo, com criação de emprego. O trabalho é a principal modalidade, o principal mecanismo de inclusão social em qualquer sociedade. E esta foi uma grande mudança. Fala da democracia em Portugal, a economia também se democratizou? A economia democratizou-se e democratizou-se exatamente por isto, porque incluiu as pessoas. Incluiu-as através do emprego, através do trabalho, e a economia portuguesa a seguir ao 25 de Abril criou em poucos anos centenas de milhares de postos de trabalho. Portanto, incluiu-as desse modo, incluiu-as através do salário que lhes pagava, que naturalmente teve grande transformação também, e mais do que esse salário direto, como dizemos a economia, incluiu-as também através do salário indireto, isto é, dos direitos que se conferem às pessoas pelo facto de elas trabalharem. O acesso, e delas gerarem riqueza, o acesso à educação, à saúde, à segurança social. Portanto, a economia, na verdade, democratizou-se em termos materiais e em termos políticos e em termos relacionais. E essa foi realmente uma grande mudança, e uma mudança que, sobretudo, eu sublinho muito isto, nós não devemos descurar do ponto de vista de tudo o que significou de crescimento, de expansão, de transformação, de tal forma que o ciclo de crescimento, da forma como os economistas habitualmente o analisam, o ciclo de crescimento que se seguiu ao 25 de Abril é em tudo semelhante ao ciclo de crescimento que se seguiu à integração europeia. Do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista da duração, do ponto de vista da criação de postos de trabalho, mais uma vez. O que quer dizer que há aqui já dois mitos que se devem destruir. Um é do que a economia portuguesa foi a melhor do mundo antes, nos anos 60, quando na verdade só fez acumulação de capital. O outro é que
o primeiro grande ciclo de crescimento que foi com a integração europeia. Esse foi um grande ciclo de crescimento, indiscutivelmente, mas antes desse houve outro, a seguir ao 25 de Abril também. Depois, a integração europeia foi, obviamente, uma grande transformação que todos conhecemos e sobre a qual não é necessário discorrer muito, porque é o mais conhecido. E depois, finalmente, houve uma enormíssima transformação. Na verdade, quase uma refundação da economia e da sociedade, e que está na origem de tudo o que vivemos hoje, e que foi a adesão à União Económica e Monetária. E, portanto, a adesão ao euro, para dizermos isto em termos mais gerais. E foi uma grande mudança, porquê? Em primeiro lugar, porque todas as bases de organização da economia e da regulação da economia se alteraram. E essas bases passaram a ser, sobretudo, normas que constrangem muito fortemente a economia. Daí que nós, que vínhamos de 3 grandes ciclos de crescimento, com a entrada, com a preparação, foi até antes da entrada, com a preparação para a entrada na União Económica e Monetária, passámos a ter um crescimento muito baixo, ainda um ciclo de crescimento, e hoje temos a instabilidade que conhecemos. Portanto, Portugal não beneficiou com a integração do euro. Eu acho que deve ser essa a conclusão, sem dúvida. Eu não tenho sobre isso uma visão a preto e branco, ou branco ou preto. Tenho uma visão nuanceada, mas eu acho que a entrada no euro portanto, em toda a arquitetura institucional da União Económica e Monetária, foi uma entrada que trouxe severos problemas à economia e à sociedade. Porquê? Porque meteu numa camisa de forças. Numa sociedade que não tem, por causa disso, como sabemos quase todos os dias ainda hoje, não tem capacidade para deliberar em áreas essenciais e, portanto, ficou sob uma camisa de forças e ficou sob restrições realmente muito fortes. Diz, portanto, na apresentação, um ponto de vista do seu livro, que não é a dívida pública que começa, não é na dívida pública que começa o problema, mas nas relações económicas e financeiras de cada economia. Falta a Portugal relações económicas mais diversificadas? Falta, e falta sobretudo mais equilibradas, não é? Porque quando digo isso é para dizer o seguinte: o que é que nós falamos, e com justa razão, da dívida pública, porque a dívida pública é hoje uma das grandes constrições sobre a economia portuguesa, mas geralmente, como sabe, fala-se da dívida pública para dizer o Estado endividou-se e esse é um problema. Há uma questão que é anterior a esta, que é saber porquê é que o Estado se endividou. Um Estado que não era endividado. O Estado português tinha uma dívida pública normal, digamos assim, para falar depressa, ou seja, dentro da média europeia, abaixo da alemã, por exemplo. E isto aconteceu até 2006, 2007. Mas o que é que tinha acontecido do ponto de vista das relações económicas e financeiras internacionais? Tinha acontecido que outros se tinham endividado. E se tinham endividado no exterior. Quem foram esses outros? A banca. A banca é o grande agente de endividamento externo e, portanto, de dependência, de desequilíbrio da economia portuguesa. E há uns gráficos que são muito fáceis de fazer para vermos isto em imagem e que eu fiz e que tenho no livro, em que se mostra exatamente o momento em que a dívida externa portuguesa, no seu conjunto, que era zero em 1993, em 1996, cá está, quando começa a preparação da União Económica e Financeira e Monetária, era 30% do PIB, e depois começa a crescer enormemente, a crescer em termos negativos, não é? E depois, se fizermos uma outra análise, que é ver qual das componentes dessa dívida é que cresce, é a banca. E, portanto, é aí que o Estado entra para resgatar a banca. Na verdade, o resgate à economia portuguesa foi um resgate à banca portuguesa. A dívida do Estado português, como acontece com a maior parte dos Estados da União Europeia, o que é que faz que um país sofra mais com esta dívida
relativamente aos outros? Todos os Estados têm dívida pública, evidentemente, e é normal que a tenham, e eu até diria é bom que a tenham, não vamos agora certamente detalhar isso. O problema é quando essa dívida se torna absolutamente pesada, excessiva. E quando ela resulta de qualquer coisa que está a correr mal na economia. A dívida pública deve resultar de coisas que estão a correr bem. Isto é, quando estamos a preparar o futuro, quando estamos a investir, quando estamos, de certa maneira, a contar com aquilo que as sociedades minimamente organizadas têm, que é crescimento económico no futuro. Agora, acontece que na Europa hoje há um conjunto de economias em que essa dívida é muito mais pesada do que as restantes. E conhecemos os casos em que assim é, e Portugal, infelizmente, é um desses casos. Mas essa dívida, mais uma vez, o que conta é o facto de ela resultar do tal desequilíbrio externo. E há uma análise que é muito fácil de fazer, que é a seguinte: nós pegamos no bolo total do endividamento externo da economia, estou a falar da economia do país, não do Estado, e vamos ver a que é que ele se deve. Portanto, esse endividamento, como mesmo o não economista compreenderá, o endividamento resulta do facto de entrar dinheiro no país que vem do exterior e que, portanto, tem outro dono, digamos assim, que não os nacionais. Esse endividamento pode ocorrer de várias maneiras, basicamente de três maneiras. Pode ser investimento direto. Quando a Auto Europa investe em Portugal, isso aumenta a dívida externa da economia face ao exterior. Porquê? Porque é investimento estrangeiro, não é investimento nacionais. Esse investimento, em certo sentido, é bom, não é verdade? Ou melhor, esse endividamento é bom porque é um endividamento que cria capacidade produtiva, cria emprego, cria capacidade de exportar, etc. Mas depois há outros endividamentos. Um deles é o da banca. E há de que já falámos, e há uma coisa que é muito importante. As economias europeias distinguem-se tendo várias dívidas. Relembro mais uma vez, não estou a falar de dívida pública, estou a falar de dívida externa. Tendo dívidas muito diferentes, há países que, tendo no total a mesma dívida, têm, contudo, razões diferentes dessa dívida. Por exemplo, os países de leste, da Europa Central, da Europa de Leste. São países que são endividados não porque a sua banca, ou não porque a circulação de capitais, isto que hoje chamamos os mercados de capitais, os mercados, para falarmos estritamente da circulação de ativos financeiros, não é por causa disso que esses países, esses da Europa do Norte, da Europa do Leste e do Centro, estão endividados, mas é por causa do investimento direto estrangeiro. Isso, em certo sentido, não faz mal nenhum. Podemos discutir se esta afirmação é pertinente ou não, mas não é o caso de Portugal. E, portanto, aquilo que torna problemático para as economias é essa dependência de mercados de capitais, isto é, estarem, no fundo, para falar mal e depressa, estarem, no fundo, a trabalhar, a criar riqueza para pagar a credores, para pagar aquilo que agora, na linguagem corrente, se chama os investidores dos mercados de capitais, mas que, na verdade, não são investidores nenhum, são especuladores. É gente que faz dinheiro com dinheiro, e é gente que faz dinheiro com a circulação de capitais. Esse é o problema e esses é que são os desequilíbrios fortes. Quando falamos em economia, as pessoas são realmente a maior riqueza de um país? São. E a economia só faz sentido ser pensada se pensarmos, em primeiro lugar, nas pessoas. As pessoas como categoria humana, digamos assim, como categoria social, mas também as pessoas do ponto de vista do que criam e dos direitos que recebem. Nesse livro eu faço, em dado momento, um exercício analítico, enfim, de criar informação sobre a economia portuguesa, e o meu primeiro ponto é pessoas, justamente. Para quê? Para analisar o emprego, para analisar o mercado de trabalho, para ver como a economia inclui ou não inclui as pessoas. E fala também do facto de vivermos um momento, poderei dizer, volátil, low cost, em que as empresas, os salários, existe uma grande precariedade laboral e isso também vai afetar a economia de um país. Essa é uma coisa, acho eu, incontornável e muito difícil em Portugal, porque para voltarmos atrás e para voltarmos ao que aconteceu ao longo destas décadas em Portugal, já falámos de várias coisas, não falámos ainda de outras. Mais recentemente aconteceram duas coisas que foram fortíssimas. Uma foi a austeridade e a violência
o choque violento com que caiu em Portugal. E, portanto, todos os desequilíbrios, todos os problemas que gerou. Podemos deixar isso para depois, se assim Uhum. entender. Ok. Falo agora da outra coisa. A outra coisa que aconteceu a seguir à austeridade foi, e é um facto que eu não sou capaz de desvalorizar, acho que é muito importante, foi uma real política económica virada para a recuperação desse choque que a austeridade criou. E, portanto, eu não sou dos que desmerecem, há quem desmereça, e eu compreendo as razões, dos que desmereçam aquilo que eu chamo a economia política da recuperação. Eu acho que há, efetivamente, uma nova forma de economia política que se contrapôs à austeridade, que é uma mudança muito significativa, mas essa economia política que eu aprecio e apoio, ela, digamos que caminha sobre um fio de navalha, como digo provavelmente frequentes vezes. Para querer dizer o quê? Que é um caminho dificílimo. É um caminho que, digamos assim, corta os pés, não é? Em fio de navalha. Porquê? Bom, em primeiro lugar, porque temos aquelas constrições muito fortes de que estávamos a falar. Uma grande parte da riqueza, uma parte significativa da riqueza que produzimos anualmente no país, tem que sair do próprio país para pagar endividamento externo. E essa parte é um quinhão significativo. Temos essa constrição, temos um crescimento muito escasso e, sobretudo, instável, e temos isso sobre uma lógica, para voltar a outra coisa de que já falámos, que não é exatamente a lógica mais inclusiva das pessoas através do trabalho. Porquê? Porque, olha, a economia portuguesa desindustrializou-se muito e ainda não se reindustrializou, e nós acabamos a perceber que a industrialização de um país, quer dizer, ser capaz de produzir riqueza através de tecnologias e de bens que incorporam saberes e competências e criam emprego de vária natureza, isso é muito importante. Mas uma industrialização que também foi tardia, que aconteceu nos anos 60 em Portugal. Foi tardia, não drenou para o conjunto da economia, ou seja, o que é que fizemos nos anos 60? Criámos a Siderurgia Nacional, o complexo adueiro e químico da CUF, as cimenteiras, e fizemos a eletricidade, a grande indústria pesada da eletricidade, as barragens, etc. E depois, mais tarde, a construção e a reparação naval. Foi uma indústria importante, indiscutivelmente, mas como fizemos só aquilo? Porque os capitalistas portugueses eram poucos, eram centrados em si próprios e eram gananciosos. Não drenámos isto para o conjunto da economia. Portanto, ela foi tardia e foi, sobretudo, limitada, insularizada. Tínhamos ali quase um porta-aviões quando precisávamos de ter um país, não é? Portanto, foi tardia, assim como foi também limitada, embora aí significativa, já a seguir ao 25 de Abril. E, portanto, mas nos dias de hoje, essa indústria e essa industrialização faz-nos falta, porque ela limita a dependência externa e, sobretudo, é criadora de valor e de emprego. Bom, e em vez disso, o que é que temos? Temos a tal precarização, muito centrada, por exemplo, em serviços. E dir-se-á, então, mas os serviços não são importantes, não é? Os serviços é que são modernos. Aqui há umas décadas falava-se muito dos serviços. Claro que sim. Sei lá, uma empresa portuguesa, por acaso de Coimbra, a Critical Software, é uma empresa de serviços dos mais avançados. Há empresas de outras áreas, de tecnologias da informação, etc., que são muito importantes. O pior é que nós aqui estamos a falar, quando falamos disso, falamos de uma gotinha d'água, não é? E o que é que temos ao lado? Enfim, qual é enfim, qual é a chuvada que temos ao lado? Perdão. Evidentemente, são serviços de baixa qualificação. E um dos problemas atuais é, indiscutivelmente, a questão do turismo. Não para dizer que é uma daquelas discussões que eu acho que não faz sentido ter, não para saber se o turismo é bom ou mau. Claro que é bom. Claro que é bom porque cria emprego, claro que é bom porque é cosmopolita, claro que é bom porque exporta, porque recebemos pessoas, mas é suficientemente bom do ponto de vista de criar riqueza? Não, não é. Qual é o emprego que ele cria?
Ainda há dias os jornais portugueses traziam grandes manchetes a dizer falta não sei quanta gente, quantas pessoas, para trabalhar na hotelaria e na restauração. Mas a ganhar que salário? Provavelmente 500 e tal euros. É este o problema, porque o que cria valor no turismo é exatamente o serviço, fazendo contas, como é que os economistas medem o valor criado no turismo? Através dos salários, quer dizer, do tipo de mão de obra e, portanto, do tipo de serviço que aquele setor realiza. Ora, essa criação de serviço essa criação de valor é baixíssima. E, para além do mais, é precária. Podia começar até com salários baixos, não é? E depois não ser precária, ser algo onde a gente via futuro. Não o é. E tem outro efeito, que é um efeito terrível, que é um efeito de contaminação em toda a economia. Em Portugal, eu acho que isto foi uma das coisas mais terríveis que nos aconteceu nos últimos tempos. Introduziu-se na cabeça das pessoas a ideia de que o trabalho, o seu trabalho, o meu trabalho, dizer o meu trabalho é incorreto e injusto, porque eu, para a minha felicidade, pertenço, enfim, a uma classe etária e a um tipo de trabalho que está abrigado destes problemas e que beneficiou de todas as coisas boas. Eu não tenho que pagar muitas das más, ou quase nenhumas comparativamente, mas em geral criou-se nas pessoas e nos empregadores a ideia de que o trabalho, e sobretudo o trabalho mais jovem, mais qualificado e de início de carreira, pode ser usado de forma barata e, se não pagarmos nada, também não há mal nenhum. Ora, é claro que há um imenso mal se não pagarmos nada e mesmo que paguemos baixo. Ainda há dias, um jornal português mostrava como havia 2 ofertas de emprego no IFP, nos centros de emprego. Estamos a falar de uma coisa formal, de alguém que vai ao Estado e diz: eu tenho aqui um posto de trabalho, para quê? Para um servente de pedreiro. Quanto paga 600 euros mais 5 euros de subsídio de refeição 5 dias por semana. Ao outro lado estava uma oferta de emprego para um arquiteto, com uma série de requisitos de qualificação. Quanto paga 500 e tal euros e nem sequer subsídio de refeição. É este problema que eu não queria, obviamente, exagerar nem enfatizar, mas queria dizer uma coisa que sobre essa tenho toda a convicção e acho que a podemos dizer de forma geral. A economia portuguesa não tem, neste momento, de forma sólida, instalada nos seus mecanismos económicos e sociais, não tem um mecanismo de valorização, de inclusão do trabalho e, portanto, de criação de riqueza através do trabalho. Porque esta ideia foi uma ideia contra a qual se combateu muito aqueles que interviemos no espaço público nos tempos da austeridade. Quer dizer, atenção, um salário não é só um custo. Um salário é uma categoria económica que é simultaneamente um custo para a empresa que o paga, naturalmente que é um custo, mas é também um rendimento com o qual a empresa vai poder vender aquilo que produz. Falava da austeridade e fala destas situações, destes casos que são consequência dessa austeridade, das desigualdades que têm vindo a acentuar-se em Portugal. De que forma e como? Pergunto. Têm vindo a acentuar-se, sem dúvida. É verdade que as mais graves das desigualdades, aquelas que levam as pessoas para o limiar, abaixo do limiar da pobreza, essas vão sendo contidas por políticas sociais, por alguma capacidade de lutar contra isso, mas em termos gerais, em Portugal como no mundo, as desigualdades aumentaram e aumentaram, creio eu, por mecanismos que são mecanismos muito profundos e que, no meu entender, têm a ver com isto que estávamos aqui a falar. Isto é, houve processos económicos e sociais que se instalaram nas sociedades, que se instalaram à escala mundial, que deixaram de fora aqueles que há décadas, às vezes são as mesmas pessoas, mas agora não estamos a falar das pessoas em si mesmo, estamos a falar das categorias sociais, digamos assim, dos grupos sociais, deixaram de fora aqueles que há décadas estavam dentro. E, portanto, isto criou processos de desigualdade, em primeiro lugar, em segundo lugar, de marginalização, e depois criou processos políticos, dos populismos de que falamos agora, evidentemente são o resultado disso, são o resultado de pessoas excluídas deste processo. O De que é que exclui? frustrações.
Absolutamente. E, portanto, não termos expectativa em que nos podemos considerar, enfim, injustiçados, mas estamos dentro, estamos incluídos. Isso na sociedade, seja na americana, seja na maioria das sociedades europeias, para já não falar naquelas sociedades do mundo que foram sempre muito excluídas, isso aí gerou esse processo. E o que é que resultou isso? Enfim, obviamente a globalização, que criou assimetrias profundas entre países e entre capacidades produtivas. Toda esta lógica de agir na globalização baixando os padrões sociais. E, portanto, se for preciso, lançando para o desemprego. Se for preciso, importando barato em vez de produzir. Se for preciso, para combater as importações, exportando também barato para poder ter algum equilíbrio. A primeira grande vaga foi essa, indiscutivelmente. A outra tem a ver com as questões dos mercados de capitais. Eu acho que vale a pena nós termos bem presentes uma coisa que creio que muitas vezes nos esquecemos. Toda esta lógica de privatização e de liberalização dos circuitos financeiros e dos mercados de capital é muito recente. Mas não é recente de décadas, não é recente de séculos, obviamente, é recente de anos, às vezes de uma década, 2 décadas. E o que é que isso levou? Levou a que os poderes, as sociedades, os Estados, se retirassem de tudo o que tem a ver com a dimensão do funcionamento bancário, da circulação de capitais. E, portanto, nós temos gente que hoje fundamentalmente é olhada pelos poderosos da economia, para falarmos assim, como potenciais pessoas que nós queremos que se tornem endividadas. E que queremos, por lógicas financeiras que em dada altura são tão tumultuosas, que os próprios já não os próprios que estão a promover o crédito já não a controlam. E isso, evidentemente, deu esses processos de desigualdade e de exclusão, de tal forma que hoje há muita gente, ao contrário do que acontecia há décadas atrás, quando as disponibilidades financeiras eram menores, há muitas pessoas que nem sequer acesso a um crédito, que não seria nada, digamos assim, luxuoso, e de que elas disporiam e que não têm hoje acesso. Professor, uma última questão. Fala-se muito de economia ser muitas vezes negativa, mas existe uma dimensão também positiva quando se fala em economia. A economia que eu gosto de fazer, a economia que eu acho que deve ser feita, é exatamente a que inclua essa dimensão positiva. Isto é, eu, de forma um bocadinho antiga, gosto de dizer que a economia enquanto disciplina científica, digamos assim, a economia é a disciplina que estuda os sistemas de produção, de criação de emprego e de provisão de bem-estar. Para mim, falar de economia é falar disto. Há outras coisas, eu sei, estivemos aqui a falar delas. Mas é daqui que temos que começar, para saber se temos um sistema que tem todos aqueles condimentos de que também aqui falámos. Se cria emprego, se redistribui rendimento, se cria rendimento, em primeiro lugar, sendo que as coisas não têm que ser sucessivas, podem ser simultâneas, se cria rendimento, se o redistribui e, portanto, se torna as pessoas mais capazes. No fundo, essa é a questão. Todos nós temos as nossas autoridades morais nas nossas disciplinas. Eu tenho várias. Uma das que estou agora a pensar é um homem bem conhecido, Prémio Nobel da Economia, chamado Amartya Sen, doutor honoris causa pela Faculdade de Economia de Coimbra, devo dizer, que criou um conceito que se tornou famoso, que é o conceito que, na verdade, só é bem dito em inglês, capabilities, que é mais de capacidades, é mais de competências, é a possibilidade das pessoas decidirem, no fundo, serem livres. E para isso precisam de coisas que são materiais, mas também de coisas que as dotem de qualidades. Essa é a economia pela positiva de que eu gosto. Muito obrigada, Muito professor. obrigado a si, obrigadíssimo. O professor José Reis, que nos veio apresentar a última publicação, A Economia Portuguesa, Formas de Economia Política numa Periferia Persistente, publicado pela editora Almedina.